qual o impacto que o estrogênio tem na vida de mulheres com mioma e o que a alimentação pode fazer de diferente nessa relação do estrogênio com os miomas. Oi pessoal, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live aula para falarmos do hormônio estrogênio. Então eu tenho focado bastante nesse assunto de falar da alimentação, da nutrição na vida de mulheres com mioma e como o estrogênio é um hormônio que tem relação direta com o crescimento de miomas, eu resolvi falar dele para que vocês entendam que ele não é um vilão, né? Como tudo na vida, não existe vilões e nem mocinhos. A gente precisa manter a alimentação saudável e manter o equilíbrio. Isso vai fazer com que a gente consiga conviver bem com o estrogênio. Bom, a gente vai falar sobre o hormônio estrogênio, né? O estrogênio é um hormônio e ele é sintetizado, ele é produzido nos ovários, tá? Além dele ser responsável pelas características femininas, né? É normal que a mulher tenha o quadril, o quadril mais alargado do que o homem, o percentual de gordura maior, tudo isso, essas características sexuais, né? As características femininas, elas são muito em relação à quantidade de estrogênio que a gente tem no nosso corpo, tá? O homem não tem essa quantidade toda, por isso as características são femininas. Bom, além das características naturais femininas, o estrogênio ele também é um hormônio responsável pelo crescimento de miomas. Por isso, então, viemos aqui hoje, né? Vocês estão aqui e eu vim falar para vocês sobre isso. Apesar de não ser totalmente claro, né? 100% de certeza do que faz os miomas crescerem, já se sabe, a literatura já descreve em muitos artigos, né? Em muitos trabalhos já se fala que o aumento do estrogênio no sangue propicia, né? Favorece o crescimento de miomas, tá? Mas eu vou aprofundar um pouquinho, conforme eu falei, né? Eu gosto de explicar para vocês, para que vocês entendam, porque o básico vocês acham no Google. E aqui a gente não tá para falar somente do básico. Eu quero explicar um pouquinho mais para vocês da relação e que vocês consigam entender os reais efeitos do estrogênio na nossa saúde, tá? Bom, onde tudo começa? Tudo começa na hipófise. O que é a hipófise? A hipófise é uma glândula localizada, né, no cérebro, numa partezinha do cérebro. Essa é uma glândula bem pequenininha, a hipófise, do tamanho de uma ervilha. E é essa glândula que é responsável, ela é tão pequenininha, mas ela é responsável por muitos hormônios, pela produção de muitos hormônios. E 2 deles vai estar relacionado também com o estrogênio. Então, a hipófise, ela é responsável pela produção do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e do LH, que é o hormônio luteinizante. Bom, esse hormônio, ele vai ser responsável por acionar os ovários para produzirem estrogênio. Então vamos lá, recapitulando. A hipófise é uma glândula localizada no cérebro e a hipófise ela é responsável pela produção, né, pela síntese de vários hormônios. Dentre eles 2 que vocês devem conhecer muito, porque ginecologista sempre solicita, né, para poder avaliar várias funções hormonais femininas. Então, o LH e o FSH. O FSH, ele vai atuar no útero, sendo responsável pela ovulação. E o LH é o que vai produzir sinais para os ovários, vai mandar sinais para os ovários produzirem o estrogênio, tá? Então, são muitas coisas envolvidas nesse processo da produção do estrogênio. Não basta eu chegar aqui e falar para vocês somente que o estrogênio aumentado promove crescimento de mioma, porque tem muitas outras coisas por trás. É importante cuidar, né, das funções hormonais que vão fazer com que esse estrogênio esteja aumentado ou diminuído. A gente vai ver isso aqui também, né? Bom, então vamos prosseguir. Como o estrogênio ele é produzido? A gente já sabe que é produzido através dos estímulos do hormônio LH.
Tá, mas como ele é produzido? Existe uma enzima, gravem, não precisem gravar esses nomes, mas é para vocês entenderem. Quando vocês também lerem um dia, vocês saberem do que eu tô falando, do que se trata, né? Porque já ouviram alguma vez na vida falar dele. Bom, existe uma enzima chamada de aromatase. Essa enzima, ela é como se fosse a personagem principal na produção do estrogênio, tá? O FSH e o LH são hormônios. O LH vai emitir sinais para os ovários produzir estrogênio, porém existe uma enzima chamada de aromatase que também vai estar nessa função. Essa aromatase, ela vai fazer a conversão, a transformação da androstenediona em estrona, que é um tipo de estrogênio, e da testosterona em estradiol, tá? Então, vocês também já devem ter visto dosagem em exame de sangue da androstenediona, tá? É um tipo de hormônio e ela vai ser convertida em estrona, tá? E isso vai ser graças a uma enzima chamada de aromatase. Gravem isso porque no tratamento, gravem assim, entre aspas, né? Porque muitas condutas medicamentosas para o tratamento dos miomas usa inibidores de aromatase, porque é a enzima que faz a conversão de hormônios para serem transformados em estrogênio. Então, muitos tratamentos usam inibidores da enzima aromatase, tá? Então, e aonde acontece? Gente, a síntese, né, a biossíntese do estrogênio não acontece somente no ovário. Tecidos adiposos, a gordura, onde tem gordura também tem produção de estrogênio. Por isso que a gente sempre fala do excesso de peso e a produção de estrogênio com o crescimento de mioma, tá? Então, por quê? Porque o estrogênio ele é produzido também, além dos ovários, no tecido gordural, né, no tecido adiposo, perdão. O estrogênio, ele também é produzido no cérebro, na placenta, né? Quando a mulher está grávida, a placenta produz estrogênio. Produzido no cérebro, é produzido em vários locais. Bom, o estrogênio, ele tem um papel importante no ciclo menstrual. Por isso que a gente não pode achar que o hormônio estrogênio é um hormônio ruim. Ele, nas devidas proporções, ele é fundamental para as funções femininas, inclusive para o ciclo menstrual e também para a gravidez, tá? Ele também contribui para a manutenção óssea. A gente vai ver que níveis diminuídos de estrogênio podem prejudicar a nossa parte óssea, pode deixar ela fraca. E também é importante para a regulação do colesterol, tá? Redução de estrogênio pode prejudicar, pode desregular os níveis de colesterol. Olha aí como é que o estrogênio ele é importante. 3 coisas fundamentais, tá? Mas, como eu já falei desde o início, nem os excessos e nem ele em quantidades reduzidas são ideais. O que os excessos do estrogênio podem acometer ao organismo da mulher, tá? Primeiro, risco aumentado para mioma. Então, o excesso de estrogênio no sangue pode sim promover o risco maior de crescimento de miomas. Também pode promover nódulos, câncer de mama, câncer do endométrio, que é a camada do útero, tá? Trombose, o excesso de estrogênio pode promover trombose, irritabilidade, tá? Alterações do sono, do humor. Bom, e a falta? A falta pode promover alterações do humor relacionada a sintomas depressivos. É diferente da irritabilidade, tá? O excesso pode causar irritabilidade, mas a falta pode promover sintomas depressivos. Não é à toa, vejam que faz todo sentido. Quando a mulher está na TPM, né, o período que antecede a menstruação é chamado de fase lútea. É quando os níveis de estrogênio no nosso organismo tendem a ser menores. Então, quando os níveis de estrogênio estão menores, é comum, né, nós termos na TPM sintomas depressivos, tristeza, né, indisposição, fadiga. Tudo isso se deve
aos níveis diminuídos de estrogênio, tá? Essa fase lútea, fase pré-menstrual, ela é onde os níveis de estrogênio estão menores. E em que fase do ciclo menstrual os níveis de estrogênio estão maiores? Na fase ovulatória, tá? Cerca de 14 dias após a menstruação é quando os níveis de estrogênio estão maiores, tá? Então, a falta de estrogênio, ela vai nos dar sintomas muito característicos da menopausa, que são aqueles fogachos, que são os calores, irregularidade na menstruação, diminuição de estrogênio causa irregularidade no ciclo menstrual, fadiga, né, cansaço, dificuldade de concentração, insônia, ganho de peso, perda de massa óssea. Por isso, o perigo, né, algumas medicações que reduzem o estrogênio no tratamento de mioma, se forem usadas em períodos maiores do que 3 a 6 meses, elas podem promover perda de massa óssea. Por isso, cuidado, tá? É importante ter cuidado. Mais uma vez eu reforço, não é importante o excesso e também a falta, tá? Também não é interessante. Não, vocês que têm mioma, não queiram retirar, né? A gente não tem como retirar, mas não queiram reduzir abaixo dos níveis ideais o estrogênio de vocês, porque isso pode ser prejudicial e causar todos esses sintomas que são típicos da menopausa. Bom, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu amanhã, conforme eu fiz na última aula, vou mandar um resumo por escrito lá no grupo das mulheres que estão comigo no grupo Nutrição contra Mioma. Então, se você ainda não faz parte do grupo, lá no link da bio, no Instagram, tem o link para você entrar lá no grupo do WhatsApp. Então, eu mando alguns materiais e sempre quando tem a live, eu mando depois um resumo por escrito de tudo que a gente falou. E amanhã, então, eu estarei encaminhando para vocês. Bom, como a gente contribui para aumentar o estrogênio através dos nossos hábitos de vida, tá? Como é que é feita a contribuição? O ponto principal para vocês entenderem e não fazerem. Bom, estar acima do peso. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que o estrogênio também é produzido no tecido adiposo? Então, estar acima do peso favorece a produção de estrogênio. Então, a gente precisa controlar o nosso peso, não por estética, mas por saúde, tá? Índice de massa corporal acima de 25 significa que a mulher está com sobrepeso. Como você mede isso? Você pega o seu peso, divide sobre a sua altura ao quadrado e vai dar um valor. Se esse valor der acima de 24,9, né, se der acima de 25, você está em sobrepeso. Então, é interessante você controlar a alimentação para reduzir esse IMC, reduzir o peso. Pesos menores, menor produção de estrogênio, tá? Consequentemente, menores riscos de crescer mioma. Bom, que outro jeito a gente pode, através de hábitos, reduzir o estrogênio? Ou melhor, deixar de aumentar alguns alimentos, fontes de açúcar, alimentos ricos em açúcar, em farinha refinada, gordura ruim, né? Então, assim, não é o azeite, não são as castanhas, as nozes, as oleaginosas de um modo geral que vão prejudicar, não, tá? Esses alimentos, fontes de gordura boa, ricos em ômega 3, a chia, né? Alimentos como as azeitonas, as sementes de girassol, semente de abóbora, esses alimentos, eles são bons, são gorduras boas. Agora, as gorduras trans, a gordura saturada, esses sim podem ser prejudiciais para a produção, aumentando a produção do estrogênio, tá? Então, alimentos processados, ultraprocessados, que são ricos em açúcar, ricos em sódio. Então, a gente tem essas comidas congeladas, não comidas congeladas caseiras, comidas congeladas industrializadas. Essas não são boas, porque tem muitos conservantes, muitos corantes, tá? Outra questão que não está relacionada diretamente com a comida, mas está relacionada com hábitos e vão
fazer alterações hormonais, é usar vasilhas, materiais, garrafinhas com BPA, que é o bisfenol, é um material encontrado no plástico. Então, quando vocês forem comprar vasilhas ou garrafas, verifiquem se tem um selo escrito BPA Free. Se for bisfenol, livre de bisfenol, tudo bem. Se não for, prefiram o vidro, porque o bisfenol é um disruptor endócrino, é uma substância que vai entrar em contato com o alimento ou com a bebida e vai fazer alterações hormonais no nosso corpo. E não achem que é exagero. Já existem estudos que mostraram o bisfenol na placenta, ou seja, a mulher foi acumulando e esse material tóxico foi sendo passado para a placenta e, consequentemente, passado para o bebê. Então, quanto menos contato a gente tiver com esses materiais tóxicos, menos chances a gente tem de passar isso na gestação e menos chances também a gente tem de estar contaminado. Não é terrorismo, é para vocês saberem do que vocês podem priorizar. Muitas vezes a gente joga garrafas de vidro, embalagens de vidro fora. Peguem essas garrafas e usem para colocar tempero, para botar uma saladinha, para botar de repente alguma sobra de comida, tá? Então vocês não precisam obrigatoriamente comprar. Vocês podem reutilizar embalagens de vidro de produtos que vocês compraram, tá? Bom, outra questão importante é você controlar o estresse, tá? Já se sabe que fatores emocionais também podem interferir. Então, é controlar o estresse, regularizar o sono. Uma pessoa que dorme mal, ela também pode ter impactos nas questões hormonais, inclusive no estrogênio, tá? Isso tudo, né? Um sono adequado, controle do estresse. Vocês podem estar se perguntando, mas Thaís, como que no dia de hoje, como que na nossa rotina, a gente consegue não viver estressado? Eu sei que é difícil, né? Eu sei que muitas de vocês dormem menos do que gostariam por conta de cuidar da casa, por conta dos filhos, do trabalho. Porém, eu tô passando para vocês o que é o melhor, para vocês se esforçarem um pouco mais, de repente deixar de ver uma televisão até mais tarde e dormir mais cedo, deitar mais cedo, para de repente fazer uma meditação, parar um tempinho, de repente no horário do almoço ou quando acordar, para respirar mais profundo, porque isso tudo ajuda a desestressar. Quem gosta de meditação, faz a meditação guiada, vai tentando aos poucos se concentrar. Eu sei que é difícil. Eu lembro que muitas vezes eu tentando fazer meditação, quando eu começava, eu pensava em N coisas que eu tinha que fazer e zero concentração. Mas isso é um trabalho. Eu não sei se vocês aqui, que estão aqui, alguma de vocês já fez meditação alguma vez e se também aconteceu isso. Começa a pensar em várias outras coisas e esquece o que a pessoa está, né? A pessoa que está fazendo a meditação guiada, o que ela está orientando. Mas aí é importante você voltar para si e ouvir o que você estava proposta a fazer, que é a meditação. É um exercício realmente difícil, porque a gente sempre está pensando em várias coisas que tem para fazer no dia, na semana, mas é importante, porque vocês precisam saber dessa relação, que os níveis de estresse aumentados tendem a aumentar os miomas, tá? Bom, importante, existem fitoquímicos, né? Existem nutrientes que vocês podem utilizar para ajudar na redução dos miomas, do estrogênio. Ao passo que existem alguns alimentos, né? Por exemplo, a soja, a linhaça, são 2 alimentos que possuem, já falei aqui outras vezes, fitoestrogênio, né? Que são isoflavona e lignana. São 2 substâncias vegetais que estão dentro desses alimentos e que favorecem o aumento de estrogênio, tá? Então, mulheres que têm mioma, mulheres que têm o estrogênio aumentado, evitem fazer uso de alimentos à base de soja e de linhaça, tá? Proteína da soja, shoyu,
leites com soja. Eu sempre falo aqui que a bebida vegetal ela é interessante em substituição ao leite de vaca, mas a bebida vegetal à base de soja, para nós que já tivemos mioma, operamos, ou para você que ainda tem mioma e precisa também dos cuidados, a soja não é indicada. Chia é saudável? É, mas para gente, né, para esse grupo de mulheres com mioma, também não é indicado. Gravem isso e utilizem aveia, utilizem chia, utilizem o psyllium. A gente tem outras fontes de fibra a serem utilizadas que não a linhaça, tá bom? Fitoquímicos que ajudam na redução do estrogênio. Passiflora. A passiflora, ela contém flavonoide chamado de crisina, tá? Isso vocês não precisam saber, vocês só precisam entender que a passiflora é um alimento, né? É um fitoterápico importante. Por quê? Porque ele vai inibir, ele vai reduzir a conversão da testosterona em estrogênio, tá? Então, além da passiflora acalmar, ser um excelente relaxante, ela faz a inibição dessa conversão. Mas é importante lembrar que todo chia pode, tá? Chia pode e deve. Todo chá, ele também é um medicamento, tá? É como se fosse um medicamento. Então, a gente precisa ter cuidado com as quantidades, com as dosagens que serão utilizadas, tá? O chá de passiflora, ele pode ser feito com as flores, com as folhas e com os caules, tá? Então, são essas três partes da planta que podem ser utilizadas. Elas podem ser feitas para chás, para tinturas e também serem utilizadas em cápsulas. Provavelmente o nutricionista que vai te acompanhar, se verificar que você tem indicação, vai passar para você a passiflora. Mas se quer tomar um chazinho em casa, como é que você pode fazer? 2 colheres de chá de passiflora, tá? Seca. Você vai usar 1 xícara de água, 250 ml, vai deixar essa água ferver. Na verdade, não é ferver. Quando começa a sair as bolinhas, você apaga o fogo, joga as folhinhas, 2 xícaras de chá, abafa e deixa ali por volta de 10 minutos. E aí você pode beber até 3 vezes por dia, tá? Então, chá de passiflora vai ajudar você a reduzir miomas. Vai reduzir, na verdade, estrogênio, tá? Semente de uva. A uva roxa, ela possui resveratrol. A semente da uva, então você pode usar. Sim, já me fizeram essa pergunta em outras lives. A prímula é indicada sim. Eu vou responder a vocês no final, tá bem? Bom, a uva então, semente de uva, o óleo de uva é indicado porque também inibe a conversão do estrogênio, né? Então é como se reduzisse a produção do estrogênio. Chá verde, que eu falo tanto aqui, já fiz live falando do chá verde. O chá verde possui fitoquímicos que também vão fazer a inibição da conversão do estrogênio. E, por fim, né, um outro fruto chamado, não sei se vocês conhecem, mangostim ou mangostão. É um fruto de origem asiática. Eu confesso que eu só comi uma vez que eu fui a São Paulo, lá naquele mercadão. Quem aqui é de São Paulo deve conhecer. Eu acredito que aqui no Rio também vendem em outros lugares, mas eu nunca comprei aqui no Rio. Eu sempre, às vezes que eu já comi, na verdade foi em São Paulo, nesse mercadão, e é uma fruta até um pouquinho cara. Mas é uma fruta com uma capa, parece um romã, só que é um pouquinho mais escuro e é gostosa. Ela também possui produtos, né, produtos fitoquímicos que auxiliam na redução do estrogênio. Então, todos esses, semente de uva, né, a própria uva, o chá verde, o mangostão, ou mangostim, a passiflora, possuem ativos que vão reduzir, minimizar a conversão, né, inibem a conversão da aromatase em estrogênio. Lembra que a aromatase, eu falei lá no início, é uma enzima que faz a conversão do estrogênio. Então, esses alimentos, né, possuem substâncias que reduzem a produção, é como se segurassem, inibissem a aromatase de trabalhar, tá? Então,
pessoal, eu queria falar disso para vocês, do estrogênio, que, recapitulando, o estrogênio é um hormônio super importante para o ciclo feminino, para o ciclo reprodutivo, principalmente para as mulheres que querem engravidar. Manter os níveis de estrogênio ideais é super importante para a ovulação, para a fertilidade, né? Mas para mulheres que têm miomas, o excesso do estrogênio não é bem-vindo, porém, a gente viu também aqui que níveis reduzidos de estrogênio se encontram mais, né, nas mulheres com menopausa. E mulheres em idade reprodutiva que têm níveis reduzidos de estrogênio, elas podem ter sintomas semelhantes ao de mulheres com menopausa, tá? Vimos que o estrogênio, ele é produzido, né, por uma cascata lá na hipófise, que é uma glândula que fica no cérebro, que ela vai produzir um hormônio chamado de LH, hormônio luteinizante. Esse hormônio vai ativar os ovários a produzirem o estrogênio através de uma enzima chamada de aromatase. Então não é única e exclusivamente falar que o estrogênio aumenta e faz crescer mioma. Tem uma série de cascatas, né, metabólicas, biológicas que acontecem no nosso corpo para isso realmente favorecer o crescimento de miomas. É importante, então, hábitos de vida saudáveis, alimentação regrada, atividade física, bem-estar emocional é importante. Mais uma vez eu foco aqui, não é fácil para ninguém. Eu falo muito isso em consulta com as minhas pacientes. Não é fácil manter um estilo de vida saudável, não é fácil você chegar cansado do trabalho e fazer janta. Porém, a gente consegue, não é fácil, mas é possível. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? A gente não precisaria estar aqui no Instagram, as nutricionistas incentivando hábitos de vida saudáveis. Vocês não precisariam da ajuda do nutricionista para serem estimuladas a se alimentarem de forma mais saudável, a planejarem a rotina de vocês. Mas pensem, vocês precisam planejar enquanto estão saudáveis, porque a saúde é o que nos permite trabalhar, cuidar dos filhos, estudar, passear. Sem saúde, a gente não tem nada disso. E se você não arruma um tempinho para cuidar da sua saúde, depois você vai ser obrigado a ter tempo para cuidar da doença. Então, antes de chegar na doença, vamos cuidar da saúde, certo? Um beijo para todas vocês, boa noite e até a próxima!